Olá, meu nome é Vanúcia, você está no canal da AD Blue. Hoje vamos falar sobre a lição dos adolescentes vivendo em sociedade, lição 12, Sociedade e Meio Ambiente. Já estamos na penúltima lição desse trimestre. Não se esquece de se inscrever lá no nosso canal e clicar no sininho para receber as notificações. Vamos falar hoje sobre essa lição que nem sempre é tão comentada nas igrejas, que é sociedade e meio ambiente. O nosso destaque aqui na lição é Gênesis 1:26. Agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles serão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Tem um texto bíblico também que é Salmo 104, 1:35. Eu dei uma olhada na leitura devocional da semana, para estar estudando a lição, e eu acho bastante importante que vocês incentivem os adolescentes. Eu sei que isso não é uma coisa tão fácil assim de fazer, mas que vocês incentivem os seus adolescentes a terem essa leitura devocional todos os dias durante a semana anterior, referente à lição. Uma forma deles estarem estudando a Bíblia e deles já estarem se inteirando do assunto que vai ser estudado na escola bíblica na próxima lição. Bom, os objetivos dessa lição, conforme fala aqui no livro, é conscientizá-los da degradação ambiental que o planeta vem sofrendo, mostrar o cuidado de Deus com o ambiente já no Antigo Testamento e discutir sobre a questão do lixo no meio ambiente. É uma questão que eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer durante a lição é colocar essa pergunta para que eles reflitam. Por que é que os crentes não se importam com a situação, com as questões ambientais? Se você levantar essa questão para eles, eles vão pedir para que eles façam um comentário, cada um comente um pouco sobre isso. Talvez um vai falar que realmente se importa sim, que faz muitas coisas, que em casa separa o lixo e que se preocupa realmente com essas questões, e talvez outros não vão dar a mínima importância, vão dizer, nossa, mas isso é importante? Por quê? E aí é uma oportunidade de você estar ensinando o seu adolescente sobre a importância disso. Porque o planeta, ele é nosso. Deus nos deu, fez, e nós somos mordomos do nosso planeta. E mordomo zela, mordomo cuida, mordomo toma conta, E se Deus preparou tudo isso para nós, por que não cuidar? Se foi o nosso Deus quem preparou para que a gente pudesse ter tudo aquilo que a gente precisa na nossa natureza. Então é importante fazer com que o seu adolescente entenda isso, que é algo bíblico, Na própria Bíblia fala sobre isso, de que você precisa cuidar daquilo que Deus te deu. Essa é uma questão que talvez não seja tão discutida na igreja, pelo fato de crermos que um dia isso tudo vai ficar aqui e nós vamos ter uma nova morada no céu. Mas tem uma outra situação. Isso não pode ser um motivo, para que a gente não cuide do nosso planeta, porque você cuida bem do seu carro, você cuida bem da sua casa, você cuida bem das suas roupas, você cuida bem do seu tênis, que é o que podemos falar para os adolescentes, daquele que você mais gosta, você cuida muito bem dele, você zela, você está sempre cuidando, não coloca nada em cima, cuidado onde coloca, não pisa e tal. Então assim, por que se importa tanto com essas coisas que também vão ficar aqui e não com aquilo que Deus nos deu para que possamos ter sobrevivência? Tudo isso também vai ficar quando nós subimos. Do mesmo modo, nós temos que cuidar do meio ambiente, porque não sabemos quando Jesus vai voltar. Nós não sabemos quando que ele vai voltar. Ele pode voltar daqui a alguns segundos, como ele pode voltar daqui a
Não sei quanto tempo. Então, nós temos que nos preocupar com as próximas gerações, com os nossos filhos, netos, bisnetos, aqueles que ainda estão por vir. Nós temos que cuidar, sim, plantar e cuidar e tomar conta, para que as próximas gerações tenham como usufruir da Terra também. Senão, como que vai estar o planeta daqui a um tempo, se você e eu não fizermos a nossa parte? Um pouquinho que cada um fizer, eu creio que vai fazer diferença. Nós temos aqui o primeiro tópico da lição, que é a devastação do planeta. Você vai ter que falar com seus adolescentes sobre aquecimento global, vai ter que conversar com eles sobre as enchentes, né, que são todas as situações, que é o que tem mais acontecido, né, que é o aquecimento global, enchentes, deslizamento de terra. Sabemos que Deus, ele é soberano, e ele tem poder para parar tudo isso, pois nada acontece sem a sua permissão. Mas nós não podemos negar que o homem, ele não tem valorizado a natureza e tem somente explorado, tem somente extraído e não cuidado para que isso continue. Esquece que não é algo infinito. Né? Se você for sempre cortar árvores e elas não forem plantadas novamente, elas uma hora vão acabar. Se você não cuidar de não jogar lixos no rio, as águas vão ficar todas contaminadas. Nós temos que entender que isso não é algo que se cuida sozinho. Nós temos que tomar conta. Muitas vezes a gente pensa que... Nossa, mas por que Deus não impede a enchente? Por que Deus não impede os desastres naturais? Por que Deus tem poder para fazer isso? Mas nós estamos colhendo muitas vezes aquilo que foi plantado, né? Estamos colhendo muitas vezes consequências daquilo que o homem tem feito. Eu creio que isso entristece o coração de Deus quando a gente não dá importância para aquilo que Ele fez. Da mesma forma que a gente tem que dar importância para aquilo que Ele nos dá, dar importância para a nossa vida, cuidar do nosso corpo, cuidar, ter zelo de tudo aquilo que Ele nos proporciona. Se você é abençoado com uma casa, com um carro, você tem que cuidar dela, sim. Do mesmo jeito, você tem que cuidar da natureza. Então, eu creio que Deus, ele realmente fica entristecido quando ele vê que a gente trata de qualquer forma. É a mesma coisa que você... um exemplo, né? Preparar uma casa muito bonita, a sua própria casa, vamos dizer. Você deixa a sua casa limpinha, cheirosa, tudo bonitinho, e aí você vai viajar e permite ou pede que algumas pessoas fiquem na sua casa, até para usufruir de alguns dias ali, se você morar num lugar como uma praia, sei lá eu. E aí você deixa ali tudo com muito zelo, bonitinho, arrumadinho, cheirosinho, com tudo que a pessoa precisa, né? E aí a pessoa fica ali por aquele tempo, um mês, um exemplo eu tô dando, né? E quando você voltar, a pessoa não cuidou, a pessoa deixou tudo sujo, a pessoa riscou as paredes, a pessoa quebrou as louças, deixou tudo de qualquer forma, sabe? Entupiu o banheiro, sei lá, muitas coisas, né? Deixou louça toda suja na pia. É a mesma coisa. Como que você se sentiria de chegar em casa depois, né, desse tempo, e que a pessoa tivesse deixado dessa forma, né? Você preparou tudo com tanto carinho, com tanto zelo, com tanto amor, né, para poder receber a pessoa, e quando você chega em casa ela não deu a mínima para aquilo, ela só usufruiu e deixou de qualquer forma. Ela não se importou, ela não deu valor para aquilo que você fez. É uma comparação assim, né, que eu acho que dá para a gente entender mais ou menos como que Deus deve se sentir em relação às nossas atitudes, né? Antes da queda, Adão vivia em harmonia com a natureza. Ele recebeu de Deus a responsabilidade de cuidar e tratar o seu habitat. O pecado não somente afetou Adão e Eva, mas a natureza. Em Gênesis 3, 17 e 18, mostra o surgimento de espinhos e cardos como símbolo do julgamento e desolação. Então, logo que aconteceu
né, logo após a queda, a gente já pode ver que Deus não se agradou, que foi aí que tudo começou. Poluir o meio ambiente é pecado, sim, pois a degradação ambiental afeta diretamente o ser humano, obra-prima da criação. Então, nós temos sim que nos importar com o que acontece com a natureza, com o que nós estamos fazendo com a natureza. Porque se você não está se importando com aquele que vem depois, você não está agindo como um cristão. Se você não está se importando se a árvore que é cortada ou, né, se o rio, a água do rio que era para estar limpa e já não está ficando mais limpa de tanto lixo que é jogado, você não está se importando com as pessoas que vêm depois, com as pessoas, próximas gerações que vão precisar. Então, é pecado sim. A questão do lixo é o segundo tópico da nossa lição. Gente, eu estou dando uma pincelada bem por cima porque você deve, né, estudar mais a fundo a lição, buscar outras informações. Eu estou falando somente alguns tópicos aqui, eu não preciso ler a lição inteira porque a lição está aqui, né, à sua disposição. Então, a questão do lixo, lá no Velho Testamento, os israelitas precisavam ter cuidado com a sujeira, né, que eles produziam, porque não haviam banheiros. Então, era tudo preparado de uma forma e tinha que ser feito daquela forma. Isso fala em Deuteronômio 23:13, devido ao risco de doenças, né? A higiene. Como não tinha banheiro, não tinha tudo preparado, esgoto, como a gente tem aqui, eles tinham que fazer de uma forma específica para que as doenças não se espalhassem. Então, desde lá, Deus já se preocupava com tudo isso, já é falado na palavra de Deus sobre isso. Amigo de Deus e da natureza é o terceiro tópico da nossa lição. Abraão foi um exemplo de quem amava a natureza. Quando seu filho nasceu, ele plantou um bosque. Lá em Gênesis 21:33 fala isso. E plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. Certamente ele não veria aquele bosque porque ele já estava, né, numa idade bem avançada. Ele não veria aquelas árvores crescerem, ele não veria aquele bosque lindo, né, depois de um tempo. Mas ele fez do mesmo jeito, né? Ele deixaria uma importante herança, né, para os seus descendentes. Nós produzimos muito lixo. Muito lixo. Você já fez um levantamento de quanto lixo que a gente produz todos os dias? Todos os dias. Eu creio que muito é a questão do consumismo também. Já começa o erro por aí, de você estar sempre... compra muita coisa, às vezes não dá conta, joga fora, sabe? Ou cozinha demais, tem o costume de cozinhar demais e depois não aproveita, no outro dia faz novo e joga tudo fora. Isso é desperdício, isso também não está certo, né? Deus também não se agrada disso, que você desperdice as coisas. Vamos usar, vamos fazer, Não pode, tem que ter consciência de que existem tantas coisas que você pode reaproveitar no outro dia, né? Ou você, sei lá, se aconteceu de você um dia cozinhar demais, como, né, às vezes acontece, e você vê que não vai ser consumido, dá para alguém, abençoa a vida de alguém, sabe? De alguém que precisa, o zelador do prédio, né? Um vizinho, alguma família que você sabe que é necessitada, mas não joga no lixo, não desperdiça alimento, né? Porque você está desperdiçando ali aquilo que foi plantado, colhido, vendido, e aí você usa só um pouco e joga o resto fora, quer dizer, vira lixo. Não pode, né? Não está certo. Separar o lixo é algo muito importante, né? Eu acho que a gente tem que conscientizar os nossos adolescentes quanto a isso também, que você pode, é tão simples fazer isso e é uma questão de educação mesmo, né? De você ter o costume, o hábito de fazer isso na sua casa, de separar o lixo reciclado, lixo seco e o lixo que não é lixo, né? E o lixo mesmo que é comida, resto de comida, né? Lixo de papel de banheiro, essas coisas assim, é diferente. Mas lixo seco, né? Lixo que pode ser reaproveitado. Você
não custa nada fazer isso. E com certeza é uma atitude pequena que vai fazer muita diferença, né, na sua cidade e para o planeta. Você sabia que garrafas PET podem se transformar em filtro de poliéster? Eu trabalhei numa empresa que as camisetas que eram feitas, elas eram produzidas com fio PET, né, que é o fio de poliéster, que é a garrafa PET. Né, a garrafa do refrigerante, a água, todas essas garrafas, elas podem, a gente muitas vezes não sabe o que fazer, né? Eu não tenho essa habilidade de reaproveitar muitas coisas. Eu reaproveito vidro muitas vezes, né, vidro de conserva para fazer um vasinho, alguma coisa assim e tal, ao invés de comprar um pote, eu guardo os vidros e uso como pote, né, reaproveito as coisas de alguma forma, né? Não é tanto assim, mas não sei criar outras coisas, né? Mas existem empresas que fazem isso. Existem empresas que vão reaproveitar muitas vezes caixinhas, garrafa PET, vidros, todas essas coisas que não vão precisar ser jogado em lugar nenhum, né? Então, se você tem ali separado, é mais fácil. Né, as pessoas que fazem esse trabalho de separar o lixo, se está tudo misturado, realmente fica bem desagradável. Então, por que a gente não ajudar já nesse caso, né? Porque as empresas elas vão ter que ter muito menos pessoas para trabalhar nessa parte de separar o lixo que está misturado com comida e tal, se a gente já fizer isso, se desde casa você já separar, já mandar o que geralmente nos prédios já tem separado o lixo. Agora, se você mora em casa, você pode fazer isso. Né, coloca um latão e coloca lá o que é reciclado e o que é lixo molhado, para já ajudar para a gente, porque a gente possa fazer alguma coisa em relação ao nosso meio ambiente. Uma sugestão que eu dou em relação a essa aula, né, falei sobre algumas coisas aqui e tal, para tentar colaborar de alguma forma, né, algumas ideias e tal. E uma sugestão que eu gostaria de dar é que você uma semana antes, né, como a gente já falou em uma outra aula que eu falei aqui, você deve ter um grupo, né, de WhatsApp, então utilize esse grupo com uma semana de antecedência e incentive os seus alunos, faça um desafio com eles, deles procurarem tragédias, não é bem isso, procurarem alguns dos maiores desastres ambientais do mundo ou do Brasil, né? De repente você pede para cada um trazer ou inventa algum desafio em relação a isso, sabe? Alguma coisa que os motive, porque o adolescente gosta de desafio. Se você só falar, gente, quem puder, traga, eles não vão trazer. A gente sabe disso, claro que depende da realidade de cada um, né, de cada turma. Existem turmas que são mais envolvidas, depende da idade e tal. Mas cabe a você incentivar os seus alunos. Faz um desafio, alguma coisa assim, quem trouxer mais informações sobre isso, né, a gente pode falar aqui, ó, você também vai ter que procurar, claro, para poder estar conversando sobre isso, estudar sobre isso e conversar sobre esses desastres, né. Eu tenho aqui anotado alguns, que em 1987, o Césio 137, que foi sobre um aparelho de radioterapia encontrado em um prédio abandonado. Quer dizer, o aparelho foi descartado de uma maneira incorreta, né? Não poderia estar ali. Algumas pessoas pegaram aquilo, não sabiam o que era e tal, acho que foram pessoas de rua, se eu não me engano, e venderam para uma outra pessoa, e essa outra pessoa também abriu, e eles mexeram e tal, e ali havia radioatividade, né? Então foi algo que, se eu não me engano, 4 pessoas morreram e outras pessoas sofreram a consequência, né? Dessa situação ali do aparelho de radioterapia. Então, foi uma maneira incorreta. A mesma coisa, remédio. Você
não deve jogar. O remédio está vencido, eu vou jogar de qualquer forma no lixo. Nós temos que lembrar de eliminar os remédios, não deixar na caixinha, porque alguém pode ir lá, mexer no lixo, a gente não sabe o que a pessoa está pensando naquela hora e pode usar esses remédios. E aí você está sendo responsável por talvez até a morte de uma pessoa por ela ter usado um remédio que não deveria. Então, assim, criança mesmo, né? Criança, às vezes, não sei, tem situações de famílias que vão recolher o lixo, mexer no lixo, e tem até crianças, né, que estão ali. Então, quando for remédio, não jogar. A gente tem que orientar os nossos adolescentes quanto a isso, da importância disso, porque às vezes a gente não pensa, né, nessa situação. Shampoo vencido. Essa semana eu joguei um shampoo vencido fora. Eu tinha que ter tirado todo o shampoo, jogado na pia, alguma coisa, e jogado só o frasco vazio, né? Tô pensando nisso aqui agora, que eu fiz de errado. Não pensamos muitas vezes em algumas situações, porque alguém pode mexer lá e utilizar de uma maneira errada, não sei, porque o shampoo tá vencido. Vai que a pessoa pensa, olha esse shampoo, vou levar para casa, a pessoa jogou fora, não foi bom, vou usar. E sei lá o que pode acontecer na cabeça da pessoa, uma alergia, alguma coisa assim, por ter sido vencido. Então já fui ministrada aqui exatamente nesse momento sobre isso. E tem outros desastres, né, que eu dei uma olhada. Em 2000, vazamento do óleo na Baía de Guanabara. 2015, rompimento da barragem Mariana. Teve também de Brumadinho, né? Podemos procurar muitas informações em relação a isso para estar conversando com os nossos adolescentes. Mas faz esse desafio. Pensa em alguma coisa que você pode desafiá-los, uma premiação, alguma coisa, incentive eles, mas você tem que desafiá-los. Tem que haver um prêmio para eles correrem atrás. Sabe, fala todo dia ali no grupo de WhatsApp, esteja lembrando todo dia. Sabe, cada um acho que deve saber mais ou menos como lidar com o seu grupo, né? Mas não lança só a ideia. Quem puder, traz. Eles não vão trazer e vão esquecer. Então, se você está falando todos os dias e fazer algum tipo de desafio, brincadeira, eles com certeza vão procurar, eles vão estudar e eles vão trazer informações que você vai ficar de cara, sabe? Só que eles precisam ser incentivados a fazerem isso, a estarem envolvidos na aula, né? Ainda podemos falar sobre moda sustentável. Eu estava dando uma olhada, em 2015, o consumo da indústria têxtil chegou a aproximadamente 73 milhões de toneladas e a tendência é crescer 4% a cada ano até 2025. E por outro lado, somente 20% desses tecidos são reciclados por ano. Então, mais uma vez, nós vamos falar do consumismo, né? A moda sustentável, ela fala o seguinte, que você não precisa tá sempre comprando novo, ou comprando e deixando tudo dentro do teu armário. Existem pessoas que compram várias peças de roupa porque olham e acham maravilhosa, compram e fica no armário e nem a etiqueta é tirada. Fica às vezes um ano lá dentro, por quê? Porque pelo simples fato de comprar. Isso também não é uma coisa correta, isso é consumismo, isso não, é desnecessário. Né? Você comprar tanto, para quê? Então, a moda sustentável são os brechós, né? Hoje eu tenho um conceito diferente sobre brechó. Existem brechós, bazares, né? Que você compra roupas que já foram usadas por outras pessoas, sim, mas roupas em perfeito estado. Então, por que não? Né? Por que não, ao invés de estar sempre produzindo mais, porque quanto mais roupa produz, existe todo um processo, né, de energia, de água, de tantas coisas que precisam ser utilizadas para produzir essas roupas.
E você não precisa usar uma vez, 2 vezes e muitas vezes deixar no armário ou descartar de alguma forma incorreta, vamos dizer assim, né? Você pode, tem tanta roupa lá dentro do teu guarda-roupa, tanto você pode doar para outras pessoas, porque roupa dura muito tempo. As roupas, elas podem ser muito bem utilizadas, sabe? Se você enjoou, cansou, não usa mais, dá para alguém, ou vai num bazar, coloca lá para, né, para outras pessoas terem a oportunidade de comprar num preço mais barato, né? E não ser aquele consumismo desenfreado de estar sempre comprando roupa nova e tendo dentro do armário coisa que você não precisa, né? Muitas vezes você tem lá um armário imenso, cheio de roupa e não usa nem metade daquilo. Então abençoa a vida de outra pessoa, né? Faz da maneira correta. Então eu acho que tudo nos remete ao consumismo, ao mau uso, a você não se importar. Hoje mesmo, ó, eu reciclo, ó, papel, tá vendo? Papel que foi usado, que sobrou, tô usando do outro lado. E eu fico realmente muito incomodada de jogar fora. Muitas vezes você tem lá cadernos de escola que sobrou, usou, sei lá, 20 páginas e sobrou lá as 80 páginas do caderno de 100 matérias e você joga fora. Por quê? Sabe? Usa rascunho, precisa de rascunho, deixa aquele caderno lá para usar de rascunho. Mas eu já estou cheia desses rascunhos, então peraí. Então você não precisa cada ano comprar o caderno novo, né? Se usou só 10 páginas, arranca as 10 páginas e volta a usar. Isso é uma coisa que é contra o consumismo. Tá vendo? Porque acaba que, né, adolescente principalmente precisa ser bem ministrado nessa questão. Todo ano quer uma mochila nova, todo ano quer cadernos novos, todo ano quer tudo novo e muitas vezes deixa o resto tudo jogado ou joga no lixo de qualquer forma, né? Se você botar numa sacolinha bonitinho e entregar para alguém ao invés de jogar no lixo, né? Porque se você joga lá no lixo, muitas vezes misturado, quem é que vai querer? Ninguém vai querer pegar, ninguém vai mais aproveitar e aquilo vai virar lixo realmente, né? Agora, se você, quando tem algo que você vê que alguém pode aproveitar, não joga no lixo. Primeiro porque, poxa, que desagradável a pessoa que vai procurar coisa no lixo, né? Mas assim, faz um pacotinho, deixa bonitinho, tá em ótimas condições e dá para alguém, abençoa a vida de alguém. Né? Não seja consumista e nem polua o meio ambiente de forma inconsciente. Bom, eu penso que não precisamos falar mais muito sobre isso. Levante esse debate com seus alunos, eles vão ter outras ideias, procure ouvir aquilo que eles têm para falar, aquilo que eles pensam, né, sobre isso também, deixe que eles falem, que eles expressem, coloque as situações, pergunte o que eles acham, né, para que você possa também saber aquilo que o seu adolescente está pensando, né? Quando você for dar aula, não fala só você. Aqui só eu tô falando, né? Porque não tem como. Mas não fala só você, conversa, abre um diálogo, faz um grupo, sabe? Promove um debate, faz a coisa realmente acontecer, funcionar. E se você der liberdade para eles, eles realmente vão participar. Eu espero que eu possa ter ajudado de alguma forma, contribuído com né, um pouquinho pelo menos, para que você possa dar essa aula e que Deus abençoe e que possamos ser um pouco mais conscientes em relação ao cuidado com o nosso meio ambiente. Que Deus abençoe, até a próxima.